Olá, Touro! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Leandro de Oxóssi e essa é mais uma previsão para o signo de Touro. Vamos perguntar para o tarô qual a energia que vai reger a tua semana, somente com os arcanos maiores, e depois eu utilizarei o deck completo do tarô de Marcélia para perguntar ao tarô qual que é o direcionamento a partir dessa tua energia, tá certo? É uma energia, é uma leitura atemporal, então não se importe com o dia que esse vídeo for publicado. Ele chegará para você, ele fará sentido para você no momento que a espiritualidade entender que você precisa assistir esse vídeo. É uma leitura intuitiva, canalizada, não estamos vendo, mas há uma ancestralidade aqui ancorando o meu trabalho, com apoio, com a supervisão do cigano Igor. Salve o povo cigano. E é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega aquilo que fizer sentido para você e o resto você solta para o universo, porque fará sentido para outra pessoa, tá certo? Ancestralidade, vamos lá, vai soltando para a espiritualidade tudo aquilo que você quer saber, quais são as suas dúvidas, as incertezas, ou se abra para que a espiritualidade possa trazer para você aquilo que deve chegar, tá bom? Tarô, universo, ancestralidade, espiritualidade, povo cigano, Opchá, salve cigano Igor. Qual que é a energia do signo de Touro, dessa pessoa do signo de Touro, pela qual eu estou me conectando? Touro, signo de Touro. Opa. A temperança, a justiça, a torre, a estrela, a força, e no fundo do deck nós temos o sol. Quem me conhece sabe, eu não sou muito de começar fazendo previsões, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas como eu tô tirando e já tá vindo aqui, o Igor já tá me passando, há pessoas com questões na justiça, há pessoas buscando uma justiça, buscando o resultado de um processo. Eu vejo aqui nos próximos dias o desenrolar de uma situação, algo que envolva processos judiciais, algo que envolva uma justiça divina, tá? Mas o jogo aqui está me falando de um recomeço, tá? É a finalização de um ciclo. É algo que precisa ser deixado para trás, algo que precisa ser concluído, tá? Algo que mexeu muito com as tuas emoções. Eu vejo um taurino, uma taurina que está passando por uma situação na vida pelo qual tem pedido muita justiça divina, né? Esse pedido da justiça divina é como se você estivesse pedindo para a espiritualidade: muda a minha história. Eu preciso de um novo começo, eu preciso de uma direção, eu preciso que algo aconteça, eu preciso que isso que eu estou fazendo, esse meu projeto, esse meu trabalho, eu preciso que isso dê certo. Eu preciso que a espiritualidade me ajude. Então seja lá a energia pela qual você se conecta, a energia que você trabalha, que você atua, você vem pedindo muito isso. A ajuda, o apoio, a mão da espiritualidade num sentido positivo para que você consiga resolver alguma coisa, uma situação. E essa carta no fundo do deck, o Sol, ele traz essa energia de que você caminhou aquilo que você tinha que percorrer para que você chegasse onde você chegou. Nos próximos dias algo vai acontecer. Eu vejo aqui uma mudança, uma justiça divina, uma justiça processual, uma justiça dos homens, mas algo finaliza no sentido favorável, tá? Eu vejo que é como se as situações começassem a se desenvolver, você visse as coisas acontecendo. Sabe aquela, você tem um projeto, um negócio, um empreendimento e você não está conseguindo alcançar clientes. Os clientes começam a surgir. Você quer que uma situação se resolva e aquilo estava empacado, uma negociação que não desenrola, alguém está muito inflexível, não cede de um lado, a outra parte não cede de outro. Eu vejo as coisas acontecendo, as coisas fluindo. O conselho da espiritualidade é para que você
Solte aquilo que tiver que soltar. E isso inclui a sua ansiedade, porque quando nós estamos passando por um momento de turbulência, um momento de transição, um momento de finalização, um momento de negociação, um momento de fazer, de plantação, nós sentimos muita ansiedade, muita angústia e até mesmo, às vezes, um certo desespero. E isso acaba atrapalhando o fluxo das coisas, porque tudo é energia. Quando a gente solta, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais natural. Eu estou falando com um taurino, com uma taurina, que está vibrando muito na energia do elemento emoção, ou seja, muito na energia água. E isso tem pesado, porque vocês são elemento terra. Agora, pense vocês vibrando na energia da água. O que acontece quando a água entra em contato com a terra? Já parou para pensar? A terra fica pesada. Você não sente? A terra fica pesada. Por que a água do mar ela é mais pesada do que a água Por que a areia que está dentro da água do mar ela é mais pesada que a areia que está fora? Porque ela está molhada, porque ela está pesada. É isso que está acontecendo com as suas emoções. Você sente um peso, uma angústia, uma frustração. Porque algo não está acontecendo como você gostaria, algo não está se desenrolando como você gostaria. Não por menos a carta da estrela, que traz muito a energia das nossas emoções, do equilíbrio entre aquilo que a gente sente e aquilo que realmente tem acontecido nas nossas vidas, ela caiu na casa aqui do teu desafio, tá? No sentido de soltar. Solta. Solta, porque as energias que estão se apresentando aqui é de uma justiça divina, é de uma justiça dos homens, é de uma situação que vai usufruir, que vai desenrolar de uma forma mais favorável para você, né? Mas ao mesmo tempo que ela vai fluir de uma forma mais favorável, a justiça já cai na casa da reflexão, tá? E o que essa carta quer trazer? Eles estão me passando aqui no sentido de você fazer uma autoanálise sobre as coisas que você tem feito na sua vida, sobre as decisões que você tem tomado. Será que você está agindo de uma forma coerente com os teus caminhos? Porque muitas vezes nós nos encontramos numa situação de dívida. Muitas pessoas se encontram em situações de dívidas. E daí a gente pede para a espiritualidade uma ajuda, um apoio, sabe? Um caminho para que a gente consiga resolver isso. E o caminho vem. Acontece que a gente resolve e o que acontece? Mais e mais dívidas. Por quê? Porque não aprendemos a lição. Porque não aprendemos aquilo que nós tínhamos que ter internalizado. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. Eu tenho que aprender a fazer o dinheiro multiplicar. Eu tenho que aprender a fazer o dinheiro triplicar. Eu estou numa relação abusiva, eu preciso sair de uma relação abusiva. A espiritualidade te tira dessa relação abusiva. Mas daí, por carência, por medo da solidão, por não querer ficar na solidão, por vibrar na energia do ego, eu vou lá e me entrego para a primeira pessoa que aparece na minha vida. Resultado? Outro embuste na minha vida. Então essa carta da justiça, ela fala sobre ser justo, sobre tomar decisões justas. Tomar decisões justas para nós mesmos. Porque você pode reparar, somos nós que nos colocamos em situações de tristeza, somos nós que nos colocamos em situações de traumas, de angústias, de desespero. Nós nos colocamos nessas situações. Nem sempre são as situações da vida. Eu entendo. Algumas situações nós passamos porque nós precisamos passar, faz parte do nosso caminho. Mas outras situações, principalmente relacionadas ao mundo exterior, são muitas situações que nós as buscamos. Nós as colocamos em nossos caminhos. Então a espiritualidade vem pedindo que você faça essa ponderação. Quando a carta da torre que traz essa energia da reconstrução, do novo sendo construído, automaticamente ele traz de forma intrínseca a energia da desordem, a energia da destruição. Ou seja,
para que algo se construa, para que algo nasça, algo precisa morrer. Então faça essa autoanálise. O que em mim precisa morrer? O que eu preciso deixar de lado? Quais são as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha forma de pensar que eu preciso deixar de lado? Porque eu estou começando uma nova fase da minha vida. Há uma nova fase aqui de recomeço. Algo novo chegando. Algo novo sendo construído. Algo novo, um caminho mais limpo, mais leve, se apresentando à minha vida. Quais pesos, quais fardas, quais malas eu preciso deixar para trás? Essa é uma reflexão que você precisa fazer, touro. Para que você vibre na terra seca, na terra leve, na terra próspera, na terra frutífera. Já ouviu falar? Com certeza, quem é mãe aqui, até pai, enfim, todo mundo que gosta de planta. Qual é a dica que todo mundo dá? Não deixa a planta encharcada. Por quê? Terra muito molhada não floresce flor. Não faz a planta florescer. É a mesma coisa na vida. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a janela. Aí, pronto. É a mesma coisa na vida, tá? Você precisa entender a forma como você está cuidando do seu jardim. Você, touro, é uma pessoa que vibra na energia da terra, na energia do concreto, na energia do que é seco, naquilo que é real, naquilo que é palpável. Eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso ter mais consciência nas minhas escolhas, nas minhas tomadas de decisões. É isso que a gente aprende com o signo de touro. Quando o signo de touro está perdido na vida, ele está vibrando no elemento ar. Está muito no mundo das ideias, no mundo do intelectual. Eu não consigo materializar. Quando ele perde a cabeça, está no elemento fogo. Quando eu estou muito emocional, está no elemento água. Só que você precisa aprender a separar. Embora os elementos eles dialoguem entre si, são energias diferentes e que elas não trabalham juntas. Elas complementam uma a outra, mas elas não trabalham juntas. O que isso está querendo dizer? Que se você precisa resolver uma situação na sua vida, não é com a energia trabalhada ali na ansiedade, na frustração, no medo que você vai conseguir solucionar. Porque aí você vai estar vibrando no elemento água. E como eu já falei, a água e a terra não dá, você vai ficar pesado. Você vai se sentir cansado. Olha, a carta da força caiu. Ela caiu aqui na casa do desafio, junto com a carta das estrelas e na carta da torre. Ou seja, as suas emoções estão te sabotando. As suas emoções não estão deixando você enxergar aquilo que realmente está acontecendo, aquilo que realmente está, como as situações estão se apresentando. Muitas vezes, no desespero, a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Nem todas as situações pelas quais nós passamos, elas acontecem porque simplesmente a gente precisa passar por aquilo. Não. Muitas vezes falta a gente mudar a nossa ótica, enxergar de uma outra maneira. Poxa, deixa eu esfriar minha mente, deixa eu entender essa situação de uma forma diferente. De uma forma racional, porque o elemento terra trabalha com a razão. Ah, olha, essa porta aqui está fechada, eu estou querendo bater nela por quê? Mas a porta do lado está aberta. Basta eu dar um passo para o lado e caminhar para frente. Entende? Então tem uma situação aqui que chega ao fim, uma ajuda espiritual, chega uma ajuda ancestral para te ajudar a resolver esse problema. Mas ao mesmo tempo que esse problema, essa situação pela qual você está, ela chega para te ajudar, a espiritualidade te apresenta essa reflexão, essa análise, para que você não cometa os mesmos erros, para que você dialogue consigo mesma e para que você erre menos. Ah, eu nunca mais vou errar? Vai.
Vai porque o erro faz parte da condição humana. É no erro que a gente aprende. Por isso que a gente repete, 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 até a gente aprender a fazer. Tem uma frase do Michael Jordan, que ele fala, acho que é algo assim, né? Eu dei 1000 cestas, eu dei 1000 arremessos, para somente no 1001 arremesso eu conseguir acertar, uma coisa assim. Ou seja, ele repetiu, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, e ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Primeiro que ele tinha consciência do caminho dele. Ele tinha consciência do propósito dele, daquilo que ele realmente queria para a vida dele. 2, ele entendeu que o erro fazia parte do processo, mas que persistir no erro era burrice. Então ele foi tentando, não no sentido de fazer da mesma forma, mas tentando aperfeiçoar. E é esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento que a espiritualidade vem pedindo de você. Algo vai se organizar e a espiritualidade vai te colocar à prova nos próximos meses. Qual será a sua capacidade de manter isso que está chegando? Qual será a sua capacidade de multiplicar, de focar a tua energia naquilo que realmente importa, naquilo que realmente interessa? Qual será o seu nível de amadurecimento de entender quando você deve permanecer e quando você deve partir? Quando você deve curtir, descansar e quando você deve focar? É equilíbrio, mas são escolhas. São escolhas que a gente precisa aprender a fazer, porque senão a gente fica muito vibrando na nossa criança interior. E a nossa criança interior, ela não vê a maldade, mas ela não tem a atitude do adulto. Nós trazemos com a nossa criança interior o nosso desejo de fazer acontecer. Mas é somente a maturidade do homem que vai fazer aquele projeto, aquele sonho, aquele objetivo se tornar realidade. Um não caminha sem o outro. Quando nós estamos isolados, aí é o problema. Se eu vibro muito na energia adulta, eu paro de sonhar, eu paro de desejar. Porque eu entro no modo automático, eu vou fazendo aquilo que deve ser feito. E nem sempre aquilo que deve ser feito é aquilo que é o melhor para mim ou é o meu caminho. Agora, quando eu vibro muito na minha criança interior, eu vibro na imaturidade, na dificuldade de tomar decisões, na dificuldade de reconhecer o meu erro, na dificuldade de entender que sou eu por eu mesmo, que o outro não tem obrigação de fazer por mim. Os dois precisam complementar, eles caminham junto dentro de você. Então encontre esse equilíbrio, encontre esse ponto de nuance, dê as mãos para a tua criança interior e caminhe ao lado dela, mas de uma forma que te ajude a crescer, a desenvolver, a amadurecer. Não solte a mão da sua criança interior. E se você estiver vibrando nessa energia, se você estiver vibrando a energia da preguiça, na energia da espera, eu vou esperar que alguém faça por mim, eu vou esperar que alguém me salve, busque o adulto que há entre você. Busque esse amadurecimento, essa individuação. Na psicanálise, nós chamamos o sujeito, esse processo de amadurecimento de individuação, que é esse processo de crescimento, de evolução do nosso eu. Ele precisa estar alinhado, ele precisa estar casado com a tua criança interior. Tem uma situação que você mesmo se colocou, Touro. Você mesmo se colocou. E demorou muito tempo para você se reerguer. Muito, muito tempo. Você poderia estar em uma outra situação, muito melhor, muito mais favorável. Mas a espiritualidade entende que você tem o teu processo, o teu tempo. Tá certo? Algo vai acontecer, uma justiça chega, um apoio ancestral chega para te ajudar a resolver uma questão. Mas o que você vai fazer a partir de então? Vamos perguntar aqui para a espiritualidade, para o tarô, qual que é o direcionamento a partir dessa energia. Opa!
qual que é o direcionamento. Gente, controle da ansiedade, tá? Controle a ansiedade, controle as suas emoções, seja racional. Faça acontecer na tua vida, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E aí, a você vai caber ficar olhando, ficar vendo as pessoas... Não compreendo. Siri, eu não estou falando com você. Estou falando com um taurino ou uma taurina que está passando por um momento e eu estou dando um auxílio, um apoio, tá? Então, essa inteligência artificial aqui é complicado, né? Deixa eu só tomar mais uma aguinha, porque estou com sede. Escreve aqui nos comentários de onde você está falando. Eu moro em Curitiba, eu sou paulista, mas eu moro em Curitiba há muitos anos. Escreve aqui, quero saber onde que esse vídeo está chegando. Vamos interagir, pessoal. E me segue lá no Instagram, eu falo muito sobre desenvolvimento espiritual, sobre desenvolvimento mediúnico, sobre esse despertar espiritual, sobre evolução humana. Ensino também a interpretar as cartas do tarô. Tá certo? Qual que é a energia? Qual que é o direcionamento? Cigano Igor. Qual que é o direcionamento para o signo de Touro a partir dessa energia? E lembrando que se você quiser uma leitura particular, o link do WhatsApp está na descrição no perfil. Você fala diretamente comigo ou com a minha equipe, tá bom? Eu demoro um pouquinho para responder devido aos atendimentos, mas eu já estou alinhando com a minha equipe para a gente conseguir responder isso de uma forma muito mais rápida, tá certo? Qual que é o direcionamento? Opa, ó, 10 de paus, o fim de um fardo, fim de uma luta, fim de uma dor. 5 de copas. E 3 de copas. Eu vejo você muito mais tranquilo. Ó, no fundo do maço, o diabo. Eu vejo você muito mais tranquila, muito mais tranquilo. Eu vejo você tomando decisões mais coerentes, mais assertivas para o seu caminho, tá? É como se você buscasse uma sabedoria ancestral, buscasse uma sabedoria intelectual, buscasse, a partir da sua intuição, do seu poder intuitivo, se direcionar melhor na sua vida. Você começa a controlar melhor as situações que acontecem a partir dessa maturidade que você está adquirindo, tá? Eu vejo você conseguindo fazer boas escolhas, eu vejo você conseguindo superar obstáculos, eu vejo você conseguindo deixar de lado as distrações e focando naquilo que realmente importa, tá? É um momento de harmonia, de tranquilidade, mas a espiritualidade vem batendo muito na tecla. Seja consciente das suas escolhas. Saiba exatamente aquilo que você está buscando para a sua vida, aquilo que você está buscando para o seu momento. Deixe as distrações de lado. Saiba exatamente qual que é o momento de trabalho, qual que é o momento de estudo, qual que é o momento de descanso. Ah, eu estou numa relação e eu gosto de estar com o meu companheiro, com a minha companheira o dia inteiro. Mas para quê? O que isso vai melhorar na tua vida? Será que não é a carência? Poxa, eu quero abrir um negócio, porque eu quero trabalhar para mim, mas eu quero trabalhar só na parte da manhã. Vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Quem que faz algo grandioso, qual empresa, qual pessoa que realmente tem esse sucesso profissional que trabalha 3, 4 horas por dia? Eu não ouço as músicas da Anitta, mas eu gosto dela como pessoa. Gosto do lado empresarial dela, gosto do lado dedicado dela. Eu assisti uma entrevista dela que ela contou que ela estava folgando um domingo a cada 2 meses
e ela ficou 1 ano em celibato, ou seja, 1 ano sem se relacionar com ninguém. E neste 1 ano sem se relacionar com ninguém, 100% focada no trabalho e folgando um domingo a cada 2 meses, ela vibrou na energia da expansão. Foi onde ela bombou no mundo afora, foi onde ela conquistou o Grammy, foi onde ela... E aí vai falar, ela fez macumba. Quem fala isso é a pessoa que não tem vergonha na cara de reconhecer o esforço da menina. Ela conseguiu isso porque ela se dedicou. Ela tinha um propósito muito claro na carreira dela. E nada, absolutamente nada, interferiu nisso. Esses dias eu vi um outro vídeo dela, porque ela terminou uma relação agora. Enfim, quando você estiver vendo esse vídeo, no dia que eu gravei, ela está solteira. Agora, quando você vai ver, eu não sei. Mas hoje, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu sei que ela está solteira porque eu vi um vídeo dela contando esses dias. Você pode ver que ela sempre finaliza os relacionamentos por conta do trabalho. Ela não quer se relacionar, ela não quer ter alguém. Não, gente, não é isso. É que nada é mais importante que o trabalho dela. Ela tem um foco, ela tem uma direção, ela tem um propósito. E muitas vezes é isso que falta para você. Vergonha na cara de reconhecer aquilo que é importante e aquilo que não é. Não dá para se ter tudo ao mesmo tempo. Para a gente conquistar determinadas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. E é assim mesmo. O que você está fazendo hoje por você? O que é mais importante para você? Eu sou corintiano, eu gosto de assistir o jogo do Corinthians. Embora eu seja gay, eu gosto de assistir o jogo do Corinthians. E é o único jogo de futebol que eu assisto, só do Corinthians. Todo sábado, todo quarta, quinta ou domingo, quando tem, eu assisto. Quando tem o jogo do Corinthians, eu faço as minhas coisas antes. E se precisar, eu acordo antes, eu acordo mais cedo. E se precisar, eu adianto as coisas no dia anterior. Porque 9 horas da noite, eu não faço mais nada. Eu vou para a cozinha, coloco a minha coxinha de frango na air fryer, pego minha cerveja, ligo a tela e vou assistir meu jogo. Entende? Mas para que eu tenha esse tempo livre, eu tenho que fazer antes. Eu tenho que cumprir a minha agenda antes. E para isso eu vou ter que abrir mão de outras coisas, como por exemplo, dormir um pouco mais, eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais, até mais tarde no dia anterior. Ou eu vou ter que acumular o serviço para quinta-feira. E geralmente pro final da semana eu já fico mais cansado, porque eu trabalho com a espiritualidade e energeticamente isso cansa muito. Então você precisa ter essa clareza, precisa ter esse entendimento, sabe? Aquilo que é importante e a hora que você deve fazer. Eu tava conversando com a minha mãe agora na hora do almoço, ela tá trabalhando, e eu falei, tchau, que eu tô com a agenda cheia. E pum. Por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse ali conversando com ela no WhatsApp, a gente ia ficar, sabe? A minha mãe, ela é dessas que ela gosta de ficar conversando pelo WhatsApp. Mas por que eu cortei? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer acontecer, eu preciso cumprir uma agenda. E a gente precisa ter essa responsabilidade, porque não é para o outro, é para nós. É para nós. E eu gravo esses vídeos para vocês e eu me vejo em muitas coisas. Porque nós não estamos vendo, mas eu estou sentindo, meu cigano Igor está aqui e ele está falando para vocês. E ao mesmo tempo que eu estou aqui, que eu estou falando, eu estou tentando entender, eu estou tentando internalizar e me encaixar em muitas dessas coisas que são ditas. Embora eu não seja taurino. Porque a gente sempre aprende com o outro. A gente sempre tem a aprender com o outro. Tá certo, touro? Então, algo vai acontecer, algo vai mudar, algo chega para transformar a sua vida, para resolver uma dificuldade, uma situação na sua vida, mas a espiritualidade pede essa reflexão, essa autoanálise da forma como você tem se comportado na tua vida.
na forma como você tem lidado com as tuas questões, a forma como você tem lidado com a tua vida, com os teus projetos, onde você tem despendido energia, onde você tem direcionado a tua energia. O que você tem feito por e para você? Tá bom? Essa é a leitura para a tua semana. Eu espero que seja uma semana abençoada. Espero que você consiga atravessar todos os obstáculos que você encontrar no teu caminho, porque sempre vão ter. E cada vez que você ultrapassa o obstáculo, mais forte você se torna. Tá certo? Um beijo, touro. Uma excelente semana. Nos vemos no próximo domingo.